Olá, olá, estamos ao vivo e hoje a gente vai falar de um assunto que vocês estão sempre perguntando, sempre tendo dúvidas e que é meio confuso realmente, né? Que tarefas domésticas, né? Que tarefas domésticas não. Que tarefas a gente pode remunerar as crianças por elas fazerem, né? Vocês já sabem que as tarefas domésticas não devem ser remuneradas, então arrumar a própria cama, ajudar a tirar a louça da mesa, colocar a louça para lavar, lavar a louça, essas atividades que são de para manter o ambiente organizado em que a gente mora, são atividades que a gente não remunera as crianças. Mas é possível remunerar algumas atividades se a criança quiser ter algum trabalho ali, né, para atingir uma meta mais rápido. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vou pedir para vocês deixarem as dúvidas aqui e compartilharem essa live também. Compartilhem aí com mães e pais que podem ter interesse nesse assunto. E eu acabei de ter uma ideia aqui. Depois, no final da live, eu vou deixar um presente para vocês, que é uma lista de atividades que eu entrego no meu curso, de 32 atividades que podem ser remuneradas de 32 atividades que podem ser remuneradas para criança, né? Vai ficar disponível lá no meu site. No final eu deixo tudo aqui indicado para vocês. A live vai ficar salva e as atividades ainda não estão disponíveis no site, tá? Oi, Dani, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala? Obrigada, viu? Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, existe uma dúvida muito grande do porquê não remunerar tarefas domésticas, né? E aí eu quero começar falando um pouquinho para vocês sobre isso. Por que a gente não remunera as tarefas domésticas que a criança faz? Tem alguns motivos aí por trás disso, né? E eu quero lembrar vocês que tudo que eu trago aqui não são vozes da minha cabeça, né? Eu estudo muito, eu sou formada em psicologia, então todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês, ele é baseado no conhecimento do desenvolvimento infantil, das fases do desenvolvimento infantil, da neurociência, do desenvolvimento do cérebro da criança, tá? Então, tem um porquê por trás de tudo que eu falo aqui e das bandeiras que eu defendo, e eu quero compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês. Então, por que a gente não deve remunerar tarefas domésticas? Primeiro, porque essas tarefas que a gente chama de tarefas domésticas são tarefas para manter o ambiente em que a gente vive organizado, limpo, habitável, e é uma demonstração também de carinho, de afeto pela família, né? Então, a gente não é remunerado para lavar louça, para fazer comida, para lavar roupa, né? Nós adultos não somos remunerados por isso. E a criança também não deve ser, o que não significa que ela não deva fazer, tá? É um processo mais difícil quando a gente não paga para a criança para que ela faça essas atividades domésticas. Obviamente, tem vezes que a criança vai recusar, não vai querer fazer, vai estar fazendo algo mais interessante. Sim, gente, mas educar dá trabalho, né? Mas no longo prazo, ensinar a criança a importância dessas atividades e por que ela deve participar vai ter inúmeros benefícios na vida dela e na saúde mental, inclusive, dessa criança, e na saúde financeira também. Um outro motivo para a gente não remunerar tarefas domésticas, né? Quando a gente oferece o dinheiro para a criança fazer uma atividade que deveria ser obrigação dela, e aqui a gente não precisa falar só de tarefas domésticas, tá? A gente pode falar boas notas na escola, bom comportamento, leitura de livro, né? São atividades que são obrigações e do interesse da criança, né? Quando a gente remunera por essas atividades, a gente tá tirando dessa criança a oportunidade de encontrar a automotivação para fazer aquilo que deve ser feito, né? Então ela não encontra dentro dela mesmo por que aquilo é importante, por que eu quero ler esse livro. E a gente passa a colocar essa motivação de maneira externa. Então, eu vou ler esse livro somente para ganhar o dinheiro. O dia que essa criança não precisar mais de dinheiro, o que vai acontecer? Né? Talvez ela não leia o livro, talvez ela não arrume a própria cama, talvez ela não estude na escola. Então, quando a gente transforma isso numa prática de remuneração de tarefas domésticas, de barganha com as tarefas domésticas e com as responsabilidades da criança, no longo prazo, a gente está trazendo um prejuízo muito grande
inclusive de desenvolvimento da personalidade dessa criança, porque ela vai passar a acreditar que ela tem que ter essa remuneração externa, essa motivação externa para fazer o que deve ser feito. E aí isso nos leva a um outro ponto também, que é a criança passar a achar e se tornar um adulto que acha isso também, que para qualquer coisa que ela faça, ela precisa ter algo em troca, né? Obviamente, quando a gente trabalha, né, numa empresa, a gente trabalha por uma remuneração, isso pode e deve ser ensinado para a criança, tem maneiras de ser feito, tem maneiras da gente ensinar isso para a criança, mas não é através da criança trabalhando para nós, pais, e para fazer tarefas domésticas, tá? Então, existem outras maneiras de ensinar sobre o trabalho, não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso daria uma outra live, mas é importante que a gente ensine para a criança que nem tudo que a gente faz tem algum benefício direto, né? Que a gente não precisa esperar por pagamento para tudo que a gente faz. Isso também tem um impacto no papel dessa criança na sociedade, né? Muitas vezes, a gente, como cidadão, a gente tem uma responsabilidade social que diretamente não nos traz nada em troca, né? Então, por exemplo, você não quebrar um parque público porque você não está usando, né? Não é porque a gente não está utilizando que a gente não tem essa responsabilidade social sobre aquele parque público, né? Que é de todo mundo. Então, se a gente ver alguém quebrando, inclusive, a gente tem essa responsabilidade de intervir, mesmo que não seja algo que a gente use diretamente, né? Então, a criança entender que ela tem esse papel social e que muitas vezes o retorno não vai ser direto, né? Ela aprende através do primeiro contato que ela tem com uma sociedade. E qual que é o primeiro contato que ela tem com uma sociedade? Né? É dentro de casa. É a sociedade ali da família, né? Então, é muito importante que a gente use essas situações e esse espaço para ensinar a criança, para preparar essa criança para exercer o papel dela na sociedade depois, né? Então, esse é um dos outros prejuízos que a gente tem na remuneração das tarefas domésticas. Então, é extremamente importante que a gente incentive a criança a fazer, mas sem remunerar para que ela faça essas atividades domésticas. Um outro ponto é que nós, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente está sempre buscando conexão e pertencimento. E com a criança isso é ainda mais forte, né? A criança precisa se sentir pertencente ao grupo que ela tá. E nos primeiros anos de vida, o principal grupo da criança é a família. E ela ter um papel dentro dessa família é extremamente saudável e positivo para o desenvolvimento dessa criança. Então, ela ser responsável ali por tirar o próprio prato da mesa, por arrumar a própria cama, tudo isso tem um significado no desenvolvimento socioemocional dessa criança também, porque ela está pertencendo, ela tem um papel dentro daquela família, ela se sente pertencente, ela se sente amada, ela se sente respeitada, e tudo isso vai ter impacto no desenvolvimento dela futuramente. Bom, dito isto, né, fazendo uma recapitulação aqui, por que a gente não remunera tarefas domésticas? Para a gente oferecer para a criança a possibilidade de encontrar a automotivação para fazer isso, para que a criança entenda que ela tem um papel dentro da família, para que ela se sinta pertencente a essa família, para que ela entenda que nem sempre ela vai ter algo em troca quando ela fizer uma atividade ou uma ação, para que ela entenda o papel dela na sociedade também, né? Então, tudo isso a gente colhe de benefícios ao oferecer para a criança a oportunidade de fazer tarefas domésticas e não remunerar por isso. Isso significa que a gente não pode remunerar nenhuma tarefa para a criança? Não. Existem algumas tarefas que a gente pode, se a criança tiver interesse, tá? Isso aí não é obrigação da criança, responsabilidade da criança. São atividades que, se a criança tiver interesse em fazer, a gente pode remunerá-la por isso. Quais atividades são essas? Como que vocês fazem? Como que vocês vão conseguir fazer essa diferenciação de que atividades eu posso pagar e de que atividades eu não devo pagar? Atividades que vocês pagam para terceiro.
Então, se você vai pagar alguém para fazer aquela atividade e a criança tem interesse em fazer, ou o adolescente, né? Isso, muitas atividades cabem muito para os adolescentes. A gente pode, ao invés de contratar uma pessoa para fazer aquele trabalho, oferecer para a criança a oportunidade de experimentar o que é aquele trabalho e receber por isso. Que atividades são essas? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Lavar o carro da família, dar banho no pet, cortar grama, limpar a piscina, atividades que você pagaria para terceiro. Aí depende do que você paga aí na sua casa, do que você contrata alguém para fazer. Aí vocês podem falar, né? Ah, Priscila, mas a gente aqui em casa contrata uma empregada doméstica, né, para ajudar aqui com as tarefas da casa. Sim, existe essa possibilidade, mas você contrata essa pessoa porque você está dedicando o seu tempo trabalhando numa outra coisa, né? Mas no final de semana ali, você cozinha, você arruma a sua própria cama, né? Muitas vezes a gente tem uma diarista, né, que vai uma vez por semana, nem é todo dia. Então, mostrar para a criança que existe essa diferenciação, né? Que aquela pessoa está ali para ajudar a família em tarefas que são obrigação da família. Agora, um jardineiro, por exemplo, talvez você nem saiba como cortar grama. Então, tudo bem de você contratar essa pessoa e tudo bem de você pagar para a criança. Qual o outro ponto que é extremamente importante vocês saberem aqui? Que, deixa eu só ver um negocinho, quanto tempo que a gente tá de live aqui, para eu não passar muito aqui. Então, lembrando, essas atividades que a gente pode remunerar, são de acordo com cada família, tá? Então, você pode avaliar aí o que você paga e remunerar a criança por isso, o que você contrata, que serviço você contrata e remunerar a criança com isso, por isso. Eu vou compartilhar com vocês depois lá no meu site 32 ideias de atividades remuneráveis que eu entrego nos meus cursos. Vou disponibilizar de maneira gratuita para vocês consigam baixar e ter ideias aí do que vocês podem remunerar a criança. E aí, o que é importante que vocês saibam? Essas atividades, essas tarefas que podem ser remuneradas, ainda assim, elas não devem ser associadas à mesada. Nós não associamos essas tarefas à mesada, tá? São tarefas extras, é uma renda extra para a criança. Então, supondo aí que o adolescente ele ganha R$40 por semana, né? E ele quer comprar um item lá que custa R$200, ele tá precisando juntar ali mais um dinheirinho para alcançar essa meta que ele tem. E ele pede para fazer algum trabalho e ser remunerado por isso. Você pode solicitar, por exemplo, que ele lave o carro e pagar ali a diferença do que ele precisa, né? Fazer uma avaliação também de quanto que você paga para lavar o carro, da qualidade do trabalho dele, se ele vai fazer um trabalho similar àquele que um prestador de serviço faria, ou se talvez ele tenha que receber um pouco menos, porque ele não vai conseguir fazer o trabalho com a mesma qualidade que um prestador de serviço, e você pode pagar essa tarefa extra, né, para que a criança receba esse dinheiro extra. A mesada, gente, e é uma coisa que as pessoas confundem muito de achar que a criança deve trabalhar para receber a mesada. E aí eu queria lembrar vocês uma coisa que eu sempre falo por aqui, que é a minha bandeira, assim. A mesada, ela não é para criança. A mesada, ela é para nós, adultos, que somos responsáveis e cuidadores e que queremos ensinar a educação financeira para as crianças. Então, é um valor, é uma parte do nosso orçamento que a gente disponibiliza para a criança, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, para que ela aprenda a lidar com dinheiro, tá? Então, se vocês quiserem saber, eu não vou entrar a fundo aqui, porque o objetivo hoje aqui não é esse, mas se vocês quiserem saber mais sobre como oferecer a mesada, qual que é a melhor maneira de dar mesada, como dar a mesada da maneira correta, tem muito conteúdo aqui gratuito na página e tem o meu curso também, que é o Mesada Consciente, o método Mesada Consciente, onde eu mostro para vocês o passo a passo de como colocar a mesada em prática da maneira correta
e garantindo que a criança vai aprender o que ela precisa aprender em cada fase do desenvolvimento que ela tá. Então, não associem essas tarefas extras, né, essas atividades remuneradas à mesada. A criança, ela tem que receber a mesada periodicamente para que ela aprenda a lidar com o dinheiro, né? Se a criança não tem o dinheiro para usar e para consumir, para gastar e para ter as próprias metas e para fazer doação, ela não vai aprender esses conceitos. Então, o objetivo da mesada é esse, não é ensinar para a criança que ela precisa trabalhar para ter dinheiro, né? O objetivo da mesada não é esse. Agora, uma tarefa remunerada que a gente pagaria para terceiros vai ensinar a criança como é que se trabalha, como é que se negocia preço, como que a gente compara preço no mercado, vai ajudar essa criança a fazer uma pesquisa, né? Pesquisar quanto que custa, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, que eu acho que ajuda bastante. E vou lembrar para vocês, eu vou depois compartilhar com vocês lá no meu site 32 atividades remuneráveis que vocês podem fazer com as crianças aí para vocês terem ideias, tá? Então vou dar um exemplo de como foi aqui em casa. Aqui a gente paga para dar banho na nossa cachorrinha, normalmente uma vez por mês, né? E quando ou passa disso, né? Porque às vezes a gente mesmo dando banho, ou quando as crianças precisam de um dinheiro extra, querem comprar alguma coisa e estão juntando ali, né? Poupando para uma meta, eles costumam dar banho na nossa cachorrinha também. Então, já existe essa negociação aqui em casa de que eles podem dar banho na cachorra para ganhar um dinheiro extra. Existem outras atividades que eles fazem aqui, mas não é uma atividade que eles têm a obrigação de fazer todo mês ou toda semana. É quando eles estão precisando de dinheiro. Quando eles não estão, a gente leva normalmente para dar banho no pet shop. Qual que é a diferença, né? No pet shop, o valor ele é mais alto. Eu não vou nem falar aqui para vocês o valor em dólar. Eu vou fazer uma comparação com o Brasil, né? Então, se você leva aí no Brasil no pet shop, vamos supor que custa R$100 para dar banho no cachorro, né? Porém, no pet shop, eles têm profissionais qualificados, eles têm equipamentos que facilitam o trabalho dessas pessoas, eles têm produtos que são especiais para dar banho nos bichinhos, né? Então, eles oferecem um serviço de qualidade pelo preço que eles estão cobrando. E aí, quando isso é feito em casa, a gente, por exemplo, aqui não tem aquele secador de cachorro que deixa o pelo super bonito e seca rapidinho. Então, a gente tem que usar o secador de cabelo. Demora. A gente não tem muita habilidade para, como minha cachorra tem um pelo longo, a gente não tem muita habilidade para desembaraçar e tosar esse pelo. As crianças não tosam o pelo da cachorra, né? Elas só dão banho. Então, não desembaraçam o pelo. A gente penteia, mas às vezes tem nozinho ali que as crianças não conseguem desfazer. A gente não corta eles não cortam a unha da cachorra. Então, tudo isso é feito no pet shop. Então, não faz sentido eu pagar R$100 para eles fazerem o mesmo serviço do pet shopping se eles não estão me entregando o mesmo trabalho. Então, a gente paga um valor proporcional ao trabalho que eles estão entregando. E isso é explicado para eles, né? A gente não vai pagar o mesmo valor que a gente paga no pet shop, mas a gente vai pagar um valor de acordo com o trabalho que vocês estão oferecendo, né? Existe a possibilidade de negociação, né? Então a gente sempre joga ali o valor um pouquinho mais para baixo. Então eu vou pagar R$5. Aí eles falam assim: não, mamãe, paga 10, 5 para mim e 5 para Ivy, 5 para o Theo. Ou às vezes um quer fazer, dar o banho no cachorro, aí o outro escuta e quer participar também. Eles mesmos se organizam ali para quem vai fazer o quê, qual que é o valor, quanto que cada um vai receber. Muitas vezes a Ivy contrata o Theo para ajudar ela, então assim, eu ofereci 10 para a Ivy, ela acaba dividindo 5 com o irmão, para ele poder ajudá-la, né? Então, tudo isso ensina para a criança sobre a importância do trabalho, sobre por que algumas pessoas às vezes ganham mais do que outras. Eu falo para eles também da economia que a gente tem quando eles dão banho na cachorra, né? Então, tudo isso
são oportunidades de educar financeiramente, de mostrar para a criança o que é o trabalho, que o trabalho é importante, de remunerar uma atividade que ela está fazendo, de ajudar ela a alcançar uma meta, e de oferecer essa oportunidade realmente para que ela desenvolva essas habilidades, tá? Então, fazendo um resumo, né, do que a gente falou aqui até agora. Tarefas domésticas não são remuneradas, então tarefas que a gente faz para manter a casa limpa, para manter o ambiente organizado, para cuidar das nossas próprias coisas não são remuneradas. Arrumar a própria cama, varrer o chão, lavar a roupa, lavar a louça, não são tarefas remuneradas, mas a gente pode remunerar tarefas, atividades que a gente remuneraria para terceiros. Lavar o carro, dar banho no pet, cortar grama, né? Vou compartilhar com vocês depois lá no site, ainda não está disponível no site, mas eu vou colocar lá depois e vou postar nos stories também, então vocês fiquem ligadinhos lá. Mas para quem quiser visitar, o site é priscilarossi.com.br, eu vou colocar aqui embaixo. Então eu vou colocar as atividades lá para vocês, tá? Então, essas tarefas que a gente paga para terceiros, elas podem ser remuneradas para a criança, né? Mas, outra informação importante que a gente conversou aqui, elas não são associadas à mesada. A mesada não tem o objetivo de fazer a criança trabalhar para ganhar dinheiro, né? Criança não faz esse papel de ser o nosso funcionário, de ter a obrigação de fazer a própria cama para ganhar dinheiro, de estudar para ganhar dinheiro. Não, a gente não faz esse papel de empregador e empregado com a criança. A gente... Deixa eu colocar aqui, destacar, fixar um comentário aqui do site para vocês visitarem depois. A gente não faz esse papel com a criança, né? A gente pode oferecer atividades onde ela vai ser remunerada, mas não exercendo esse papel de empregador e empregado, né? São atividades que não são obrigação e responsabilidade da criança, esporádicas, estava procurando esse nome. São atividades esporádicas que a gente pode remunerar a criança ao invés de remunerar um terceiro, tá? Me digam se vocês têm dúvidas. Tá todo mundo muito quietinho. Na última live que a gente fez, teve bastante participação de vocês e agora eu não vi nenhuma dúvida aqui. Eu sei que é muita informação e pode parecer confuso, mas é importante que vocês saibam disso e que vocês apliquem da maneira correta aí na casa de vocês, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como oferecer a mesada da maneira correta, como usar a mesada de uma maneira que vai te ajudar a educar financeiramente a sua criança, você pode entrar no curso também, lá no site também vocês encontram todas as informações no Mesada Consciente, que você aprende como fazer o uso da mesada da maneira correta. Mesada, gente, quando a gente dá a mesada de maneira errada, sem ter um propósito por trás, sem saber o que a gente está fazendo, ela pode inclusive ser prejudicial e criar padrões de comportamento ruins e que vão ser prejudiciais para a criança na vida adulta, tá? Então, se você quer dar mesada, mas não sabe muito bem como fazer isso, e tá pensando aí em dar um dinheiro para a criança para que ela se vire até o final do mês, né? Para que ela aprenda a usar o dinheiro sem orientação nenhuma, não faça isso, porque é muito mais prejudicial você oferecer esse dinheiro para que a criança tome as próprias decisões ali sem ter um suporte por trás do que você não dá a mesada, né? Então, se você não tem esse tempo para dedicar, para ensinar, para educar, não dê a mesada, tá? É melhor não dar e encontrar outras oportunidades para educar a criança financeiramente do que pagar a mesada de qualquer maneira, deixar a criança se virar e não ensinar conceitos financeiros da maneira adequada para ela, tá? Qual curso seu você indica para nós começarmos a dar mesada para os filhos? O curso que eu indico que é exclusivo sobre mesada é o Mesada Consciente, o método Mesada Consciente, que foi um método que eu desenvolvi, onde eu ensino a maneira correta de dar mesada. Lá no site, se vocês entrarem lá no site, vocês vão encontrar todos os produtos que eu tenho disponível lá.
Então, só procurar pelo Mesada Consciente que vocês vão ter informações. Lá também vocês encontram materiais gratuitos, tem posts no blog, tá? Então, visitem o site, não só por conta do curso, né? Dos cursos que eu tenho disponíveis lá, mas também olhem, porque lá tem informações de qualidade para ajudar vocês. Então, o Mesada Consciente é a minha primeira indicação. Agora, se você quiser saber outras formas de educar financeiramente, se você quiser trazer esse tema para sua rotina, para o seu dia a dia, também existe o Potencialize, que é um curso para pais, onde a gente ensina pais a melhor maneira de educar financeiramente desde os primeiros anos de vida até o início da fase adulta, até os 18 anos ali. Então você vai aprender assim, como o mercado te ajuda a educar financeiramente, como as datas comemorativas te ajudam a educar financeiramente, que livros que você pode ler, inclusive tem um dos meus livros aqui, ó, para quem quiser conhecer, também tem lá no site. Esse livro foi o livro que eu escrevi com a Ive, minha filha de 8 anos, sobre finanças, Os Três Cofrinhos e o Lobo. Então, que livros que vocês podem ler, né, além do meu? Tem tudo nesse curso no Potencialize para Pais, onde onde eu ensino vocês aí a introduzir a educação financeira na rotina de vocês, na rotina da criança, da maneira correta também, tá? Ótimo, tem interesse, meu filho tudo que vê quer comprar, eu fico sem saber como ensinar. Quantos anos ele tem, Isabela? Me fala aqui para eu poder te orientar melhor. E é normal, né? No Potencialize eu falo muito disso, né? A gente também validar o desejo da criança, mostrar que a gente está escutando, que a gente entende que ele quer comprar, porque a gente também, né? Tem muita coisa que a gente vê e a gente quer comprar. Eu, por exemplo, o meu negócio é cursos online. Todo curso que eu vejo eu quero comprar, porque eu amo aprender, eu amo estudar. Cursos online e livro. Mas eu sei que tem um limite, né? Eu sei que existe um limite. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com a criança, é estabelecer os limites, né? Mostrar para ela que a gente entende o desejo dela, que a gente entende ela querer comprar, mas que muitas vezes a gente não tem o dinheiro disponível para aquele item que ela deseja comprar naquele momento. Com 5 anos, a não ser que ele já tenha conhecimento de soma e subtração, né, que ele consiga já fazer as continhas básicas, eu não indico começar com a mesada. A mesada eu indico começar ali por volta dos 6 anos, mas se você começar o curso agora, vai ser ótimo, porque quando você começar a mesada, você já vai ter assistido todo o curso e já vai ter todas as informações que você precisa. Então, com 6 anos ali, por volta dos 6 anos, a mesada é uma ótima ferramenta, inclusive para crianças que pedem demais, que tem uma demanda muito grande, que toda vez que vai numa loja, pede alguma coisa, que toda hora tá querendo comprar doce, que vai ao mercado e quer comprar tudo que vê pela frente. Por quê? Porque a gente pode definir, e lá eu ensino no curso Mesada Consciente, eu ensino vocês a fazer isso, quais vão ser as responsabilidades da criança com aquele dinheiro que ela vai receber da mesada. Então ela vai ter responsabilidades com aquele dinheiro, não vai ser o dinheiro que ela vai gastar da maneira como ela quiser, né? E aí, toda vez que a criança solicitar alguma coisa, você não precisa mais falar não, você não precisa mais brigar, você não precisa mais falar que não tem dinheiro, que muitas vezes é uma mentira, né? A gente tem o dinheiro, mas não para comprar aquilo que a criança está pedindo. Você pode direcionar essa criança para fazer as próprias escolhas. Você quer muito isso? Você quer muito esse chocolate? Hoje a gente não veio no mercado para comprar esse chocolate. Mas, se você quiser, você pode usar a sua mesada para isso. E assim, gente, é uma uma virada de chave muito grande para os pais quando eles têm a mesada como uma ferramenta para ajudar na educação financeira infantil, né? Eu tenho vários relatos de alunos meus que tiveram uma mudança drástica nesse pedir, nesse consumir de maneira exagerada da criança, porque a criança vai aprendendo a entender o que é importante para ela ou não, o que é uma necessidade, o que é um desejo, o que vale a pena ela investir, o que é caro, o que é barato, dentro do mundo dela ali, né? Ensino vocês a também trabalharem o conceito de caro e barato, porque caro e barato também a gente não determina só pelo preço, né? Um tênis que você usa todo dia e que custou R$200 pode ser mais barato no final, né? Quando a gente pensa em custo-benefício, do que um sapato que você pagou R$10, mas nunca usou, né? Então, tudo isso eu ensino vocês lá dentro do Potencialize.
E a gente passa um pouquinho por isso com a mesada ali também. Então, saber a maneira correta de usar as ferramentas que a gente tem é muito importante para que a gente consiga educar as crianças da maneira correta. Principalmente nós, né, a nossa geração aí, que não teve uma boa educação financeira, nós temos uma oportunidade nesse momento que é de ter acesso à informação de qualidade por um preço que muitas vezes não é um valor alto, né? Eu não cobro caro dos meus cursos para o que eu entrego. E a gente tem a oportunidade de aprender da maneira correta aquilo que a gente não aprendeu na infância, ensinar as crianças e muitas vezes também mudar a nossa maneira de se relacionar com o dinheiro, né? Então aproveitem essa oportunidade, assim, além dos cursos, como eu falei para vocês, tem o site, eu todo dia posto conteúdo gratuito aqui na página do Instagram, então tem recursos aí para vocês conseguirem trazer esse tema para a rotina de vocês, para o dia a dia de vocês. Tem a live aqui, né? Semanalmente eu faço live também, ensino vocês como usar, né, as ferramentas de educação financeira infantil, como trazer esse assunto da maneira correta para as crianças. Então, aproveitem essas oportunidades, tá? Já falei aqui, né? Eu vou deixar disponível lá para vocês baixarem no site de maneira gratuita uma lista com 32 atividades que podem ser remuneradas para criança, de ideias aí de que atividades vocês podem fazer. E vocês podem fazer uma adaptação dessas atividades, tá? Entrem no site, pesquisem lá. Na parte de produtos, se vocês entrarem no site em produtos e clicarem lá para imprimir, tem alguns materiais ali, inclusive, que são gratuitos, que vocês podem imprimir de maneira gratuita para começar a trabalhar a educação financeira aí com as crianças de vocês. Então tem o guia lá da Mesada Consciente, tem o checklist da Mesada Consciente que também está disponível, então vocês podem baixar. Tem um kit de atividades que é pago, mas que custa R$ 9,90. Então são atividades que você pode fazer aí nas férias, que você pode fazer numa atividade, por exemplo, recebeu amigos aí na sua casa para um jantar, coloca as crianças ali numa mesinha para fazer atividades financeiras, para ir desenvolvendo essa habilidade de falar sobre o assunto, de trabalhar o assunto, e tem uma lista de atividades que vocês podem usar lá para trabalhar conceitos financeiros com as crianças também, tá? Me digam se vocês têm mais dúvidas. Eu não vou me estender muito aqui, não vou ficar 1 hora falando, porque eu tô fazendo live toda semana, né? Então o objetivo é ser bem pontual mesmo e assertiva na hora de passar as informações aqui para vocês, além dos conteúdos que vocês já têm no feed, né? Então me falem se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar. A live vai ficar salva e assim que eu disponibilizar o material gratuito no site, porque ainda não tá, as 32 atividades ainda não estão lá, eu vou fazer um Reels, vou postar nos stories aqui para que vocês consigam acompanhar, baixar lá. Então, acompanhem os stories, acompanhem o feed aí para que vocês também recebam as informações, tá bom? Mais dúvidas? Alguém tem mais dúvidas? Para quem tá entrando agora, a live vai ficar salva, tá? Encaminhem essa live para quem vocês acham que pode ser interessante, que pode ter interesse em aprender mais sobre que atividades podem ser remuneradas. E toda quinta-feira à noite eu tô fazendo live aqui, tá? Então, se vocês tiverem temas que vocês querem aprender, se vocês quiserem discutir aqui dúvidas que vocês têm, as situações que vocês passaram, vocês podem chamar a gente no direct, que a gente se organiza para falar sobre o tema que é importante para vocês aqui. Tá bom? Então, obrigada. Visitem o site priscilarossi.com.br. Olhem tudo que tem lá que vocês podem utilizar e a gente vai se falando nos stories e vai conversando no feed também, tá? Obrigada e boa noite aí para vocês no Brasil. A gente se vê. Até mais.